Olá, meus queridos, meus jovens mancebos e mancebas, buenas noites para vocês. Estamos aqui para mais um vídeo nos canais Mentalidade Esportiva e Juliano Taliati. Se inscreva se não for inscrita ou inscrito, ative o sininho para receber as notificações, bota no WhatsApp, divulga bastante aí, beleza? O motivo do vídeo, o Andrew Moreno vai falar para todos nós e a gente vai falar sobre o assunto, com certeza vocês já viram aí no título. E aí, Andrew, beleza pura? Fala, meu amigo, belezura. Não te vejo nesse momento, tá? Tua câmera tá desligada para mim. Desligar e ligar e já vai aparecer de novo. Hoje nós vamos falar aí da nova regra do futebol que deve se implementar a partir de 1º de julho, que o goleiro tá proibido. Agora eu vejo. O goleiro tá proibido aí agora de incomodar, de atrapalhar o excelentíssimo atleta que vai bater o pênalti, né? E não pode também encostar nos travessões e nem na rede do gol. Ou seja, o goleiro deve ficar parado em cima da linha. O tempo inteiro, né? A partir de 1º de junho. Bom, E ver o peito do Raul e a bola lá longe. O goleiro pode só pular. Ouviu? O goleiro pode pular para os lados para Também tentar ele fazer pode defesa. mexer, se ele mexer a mão assim, se ele pegar, vai ser um absurdo, hein? É amarelo para ele por incomodar o atleta. Cara, essas regras, eu acho que toda essa gente é muito distante do povo, né? É muito distante de quem pratica o esporte, quem assiste o esporte. Parece que é isso, porque, cara, quem aprova uma regra dessa, o esporte faz parte da provocação. E aí vem me dizer que, por conta do comportamento do Dibu na final, né? Dibu Martins na final, eu arrisco a dizer que se fosse o goleiro francês, como será que ele julgaria esse comportamento mal educado, digamos assim? Se fosse o Lloris indo lá provocar os jogadores argentinos, será que eles teriam essa mesma avaliação de que um jogador sul-americano foi lá, atrapalhou, não sei o que, se lidou mal, sendo que isso é feito por diversos goleiros por aí e não é novidade para ninguém? Sabe? Essa gente é muito desconectada da realidade, é o esporte ali, faz parte, a provocação, o boca a boca, o debate. E aí, o tanto é que os jogadores estão usando novas estratégias, né? Você reparar ultimamente, quem não vai cobrar o pênalti tem pegado a bola para ir bater, e aí o cara escuta, né? E aí depois o batedor real pega e isola a bola, se for o Pedro Raul, por exemplo, e bate e bate o pênalti sem ser provocado, mas assim, cara, é do jogo, faz parte, sabe? É uma coisa muito ridícula, o goleiro não pode encostar na trave, sabe? O goleiro não pode encostar na trave, não só não pode falar com o jogador, como ele tem que ficar ali parado. É uma coisa que não tem cabimento nenhum e eu não acho que faz o menor sentido. Cara, é o seguinte, tem uma coisa que é o espírito do jogo, que as regras do futebol são um pouco mexidas historicamente falando, né? Em relação a outros esportes, a gente vê muito pouco mexer na regra do jogo de futebol. Você vê novas recomendações, você vê estudos para chegar a conclusões, eles terem uma diretriz e seguir e tal. Mas o pênalti, quando ele foi inventado inclusive pelo goleiro, para um lance de gol iminente, uma falta próxima que seria gol, e o pessoal começou a discutir o que ia acontecer aquilo ali, papapá, falando da história, né, do futebol. O goleiro pegou a bola, partiu da linha dele, mediu 11 passos, botou a bola lá e falou para o cara chutar e ficou parado, e a bola entrou, e aí acabou a discussão. Aí, mas, vamos lá, em relação aos pênaltis, muitos pênaltis são dados, falando do jogo normal, não chegando na disputa de pênaltis. O jogo jogado, muitos pênaltis são dados, na minha opinião, fora totalmente do contexto do espírito da regra, que é um lance duvidoso, o cara cortando a bola para fora da área, meio que em cima da linha, ou, sabe, e um lance duvidoso, o ato vai lá e dá pênalti. Mas olha só, se ele estiver na linha dentro da área, então é pênalti. Veja bem,
Se for um lance claro, eu entendo, eu acho que tem que dar o pênalti. É estupidez do zagueiro, um erro infantil, etc e tal. O cara cortou para fora, o cara veio e deu um chutaço dentro da área. Infelizmente é pênalti, fora do que é foi o contexto do espírito da regra. Essa é a minha visão, tá? Então, assim, respeito visões diferentes. Foi dado o pênalti. Aí tudo é feito para prejudicar o goleiro no jogo, né? A bola ela vai ficando mais rápida e tal. Já falaram até em aumentar o tamanho do gol, já que os goleiros são super bem enterrados. Acho que graças a Deus que essas coisas ainda não passaram. Eu acho que não vão passar, até porque pensa, ia prejudicar muitos campos que nós temos, até de várzea, né? Que às vezes as medidas estão erradas, mas estão ali. Eu concordo totalmente com você em relação se fosse o Lloris, e aí eles iam falar, não, mas o Lloris não faria isso. E, sabe, é muito interessante esse tipo de situação, porque eles se valem de todo do talento do jogador sul-americano, eles procuram estudar o futebol e tentar aplicar situações de aprendizado, de habilidades, não só aprendizado da técnica, mas aprendizado de habilidade, que é diferente de técnica, para se aproximar o máximo possível do que é o futebol sul-americano. O futebol sul-americano quer se aproximar do que é o europeu. E você vê os grandes times no mundo, historicamente falando, os grandes jogadores, em sua maioria, não todos, evidentemente, foram sul-americanos, assim. Se você for pegar a maioria, lógico que tem imensos jogadores europeus, sou fã do futebol europeu, dos jogadores europeus, mas aquele jogador diferente, ele surgia muito mais aqui. E cada vez mais ele é levado para a Europa. E cada vez mais eles europeizam. Eles vão europeizando esse jogador. E aí, olha só, por exemplo, o futebol brasileiro, nós não temos um centroavante. Hoje, 24 de março de 2023, a gente não tem mais um atacante fazedor de gol brigando por artilharia em campeonatos. Pô, você começou a falar de pênalti, agora você está falando disso, para mim isso tem tudo a ver, cara. E assim, eu sou totalmente contra essa regra. O goleiro vai lá e fala se ele faltar o respeito, se o árbitro interpretar assim, se ele encostar no cara e tal, ele vai lá e pega e dá o cartão nele, se for o caso, expulsa ele na cobrança de pênalti, se ele foi deselegante, xingou o árbitro, ok, aplica a regra do que é o jogo, mas não prejudica o espetáculo. Eu gosto muito do que o Dibu Martins faz, você vê isso no basquete, o trash talk ali, os caras vão conversando e falando na hora do lance livre. Tem uma cena histórica do Michael Jordan falando pro Mutombo assim, porque o Mutombo era um jogador que tinha muita dificuldade em arremessar o lance livre. Fala, ei, Mutombo. Aí o Mutombo olha para ele fecha o olho e fala assim, essa é para você. E arremessa e acerta de olho fechado. Eu faço até de... Ou, pô, pensa bem, cara. Isso ia ser proibido ali. Não ia poder falar isso. Olha só. O que o Dibu Martins faz não tem nada a ver, cara. Deixa o cara... Não, faz parte, cara. Você falou aí do goleiro é sempre prejudicado. A autoestima do goleiro é sempre muito atacado, né, cara? Primeiro, antigamente, o goleiro podia pegar a bola com a mão, mas aí é uma regra que, beleza, aí é outra história. Isso mudou muito o jogo, né? Graças a Deus, isso parou. Sim, aí ele tem que aprender a jogar com o pé, que não é dele. Aí, beleza. Aí você vê, eu sou goleiro, né? Pra quem não sabe. No auge dos meus 7 anos, eu jogava no campo lá de Chácara, minha cidade. Um gol enorme. O jogador chutava um pouquinho depois, eu não pegava. Mas eu falava assim, meu Deus, será que eu sou ruim? Porque, pô, eu vejo os goleiros pegando essa bola. Não, acontece que eu tenho 1,30 de altura e o gol tem 50 vezes mais o meu tamanho, entende? Então, até na base, o goleiro é muito... ele foi feito para se dar mal, né? Para sofrer. E, tipo assim, parece que essas entidades querem colocar o comportamento das pessoas em uma caixinha, sabe? O sentimento do esporte. O Suárez, esses dias, levantou a camisa. Ele não tirou a camisa, ele levantou para mostrar não sei se foi uma campanha. Um negócio maneiro, tomou amarelo. E aí é drible, o cara toma amarelo.
sabe? Quer botar tudo numa caixinha. É assim que tem que se torcer, é assim que tem que se comemorar, é assim que você tem que comportar na hora de tal lance. Você não pode falar, sabe? Mas peraí, cara, a gente tem diversos árbitros ao redor do mundo, mal pra caramba, que não estão aplicando a regra corretamente, que já existe no futebol há um tempo. Eu acho que a gente não precisa criar novos impasses, novas caixinhas para as pessoas lidarem como eles acham que tem que lidar, como eles acham que tem que ser. A gente tem que corrigir e aplicar melhor as regras que já existem no futebol, que eu acho que, por muitas e muitas ligas, são mal aplicadas. Né? Então, falando disso aí, eu lembrei na hora do Júlio César contando quando ele ia treinar e ele era pequenininho e no gol, assim, a bola entrava e ele chorava, voltava para casa chorando. Aí a mãe dele pegava ele, levava ele no outro dia e ele insistia, ele via que ele era pequeno, a bola passava e não conseguia pegar aquilo ali, deixava ele arrasado. Insistir, ele ia chorando, insistir tanto que foi, né, goleiro de seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, goleiro campeão de Champions League, foi um grande goleiro no Flamengo, um grande goleiro a nível mundial, europeu, etc. E outra também, né? Assim, ok, eu até entendo botar o menino lá no gol às vezes, mas o trabalho tem que ser um trabalho que ele pegue na bola, um gol menor, e o cara, a pessoa que for treinar ele tem que fazer ele encostar na bola o máximo de vezes possível, para ele pegando a técnica, entender os lances da posição, etc. e tal. Então, dando esse toque aí para quem trabalha com os meninos, né, com os goleiros e com os atacantes e tudo, para que os meninos aprendam a fazer gol e tal. Andrew, essa regra que o goleiro pegava a bola com a mão é uma das coisas mais irritantes que existia, cara, porque, tudo bem, eu era criança e tal, mas, pô, você vê os vídeos aí, o pessoal vinha com a bola assim, tocava pro goleiro, o goleiro pegava a bola, rolava no chão, ficava lá com ela. Aí botava a bola no chão, pegava a bola, pelo amor de Deus. Aí o goleiro tinha que dar 3 kicks, ele era tipo a regra do handball, ele tinha que ir quicando, e ele podia dar 3 passos com a bola, mas ele dava muito mais, às vezes. E isso é ótimo, isso mudou o futebol, como também mudou o lance de trocar de 3 para 2 jogadores estarem impedidos, e aí mudou também ser a mesma linha no penúltimo defensor, né? Que era o antepenúltimo e era pior ainda. Então isso foi aumentando. O número de pontos também eram 2 pontos por vitória, depois aumentou para 3 pontos e 1 ponto empate. O pessoal, pô, não, lógico que não é a mesma coisa. Você empatava, você ganhava 1 ponto, você ganhava 2. Então, assim, havia muito menos gols nos jogos, era metade, agora a proporcionalidade é 1/3, né? Se você pegar nos anos 70, o número de gols foi muito menor do que foram nos outros anos. E a gente está vivendo agora a era esportiva que o número de gols aumentou e muito. Eles não precisam mais fazer isso com o goleiro, como está querendo ser feito aí, sabe? E com o futebol perde muita graça, sabe? O lance, você falou o lance da camisa do Suárez, ele levantar, eu entendo, eu acho que isso é um papo para um outro vídeo. Mas eu entendo, nesse caso, apesar de não concordar quando a gente não concorda quando é algo que é interessante para a gente, ou é algo que é bonito, prestando uma homenagem a um filho, a uma mãe, a um pai, ou, por exemplo, ao avião da Chapecoense, alguma coisa assim. Mas, ao mesmo tempo, esse cara pode levantar a camisa e estar lá dizer nazistas, fascistas. E aí, sabe? Então, eles proíbem muito por conta disso. Então, é um papo para um outro vídeo, é muito mais sério do que a gente imagina, né? Então, assim, você está numa época política, o cara levanta a camiseta em prol de algum presidente que ele quer eleger. E, pô, aí se você concorda com que aquela pessoa é aquela pessoa que você vai votar, você fala, pô, esse cara é foda e tal. Se não for, você vai falar que absurdo, o cara fazendo propaganda no meio do jogo. Então, assim, aí é difícil, né? O ato, deixa eu ver o que está escrito, eu vou julgar se isso está certo, se está errado, entendeu? Não dá. É um debate que até, de certa forma, foge, né, em algumas partes não é só sobre futebol, né? O lance de levantar a camisa, vai estar escrito o que ali?
E aí tem o lance também da regra de não pode se posicionar, né? Se você fizer isso, você toma amarelo, enfim. É papo para outros vídeos aí. Eu acho que deu pra gente falar bem aí da regra, né, Juliano? Deu pra gente esclarecer nossa opinião. Assim, é bem claro que a gente é contrário a isso. Bem claro que nós somos solidários aos goleiros e ao próprio futebol, né, cara? Porque, pô, fica muito chato, né, cara? Caramba, é muito bacana você ver o Dibo fazer lá o que ele faz e ele entrar na mente do cara que vai bater, vai chutar o pênalti, sabe? E o atacante pode fazer a mesma coisa com ele também. Você quer que eu bata aonde? E não só com ele, com os outros. Eu vou chutar naquele canto ali, eu quero ver você pegar. Às vezes eu estou brincando com os meus alunos, ou bater pênalti, eu falo com ele, onde você quer que eu bata? Aí quando o menino é mais bocudo, ele fala onde você quiser. Eu falei, então é gol. Aí eu falo, eu vou bater ali, ó. Aí eu bato lá e faço gol. Eu falei para você que eu ia bater lá, você não pegou. Então deu mole, você não confiou, entendeu? Então, assim, o atacante pode fazer também. Às vezes ele faz, às vezes não. Quem é que eu vi outro dia um vídeo do Neymar brincando, acho que o goleiro veio, conversou com ele, aí ele falou com o goleiro, foi lá e bateu, fez o gol. O atacante já tem tudo na mão, né, cara? Porque assim, pô, você tá ali super perto do gol. É você chutar a bola, você sabe onde você vai chutar. O goleiro fica pequeno dentro do gol, não é adivinhar, né? Ele tem que estudar bem, ter ótimo treinamento para poder ler a sua batida, dependendo da posição do seu quadril, dependendo da posição do seu pé de apoio. E mesmo assim, se o atacante tiver uma categoria, ele tira essa bola de você. E é isso. E a brincadeira no começo lá com o Pedro Raul, porque vocês sabem, somos vascaínos. E o Pedro Raul fez igual perdeu os pênaltis aí agora. Vou contar uma breve história com o Maicon. Não sei se você sabe essa história. Quando o Maicon, o primeiro trabalho que eu tive foi no time de bairro. E o Maicon, que falou, pô, tem um primo fazendo educação física, ele sabe tudo de futebol e não sei o quê. Ele, vou falar com ele para vir treinar a gente e tal. E o Maicon, assim, 8 anos mais novo que eu. E aí eu vi um jogo dos meninos lá, falei, putz, legal, o time deles é bom. E assim, logo de cara eu mudei um monte de gente de posição e tal, e o time foi. E teve uma época que o Maicon era o batedor do time. O Maicon era o cara que fazia os gols, era o capitão do time e tal, não era porque é meu primo e tudo, mas ele era merecedor disso. E aí ele perdeu 2 pênaltis seguidos. E a gente sempre tinha reunião, os moleques ficaram muito bravos, cara. Não, e assim, tipo, eu tinha 21, 22 anos, eles tinham lá, né, 15, 14, 16, a diferença não era tão grande assim, né? Falei, olha, é o seguinte, eu entendo vocês, ele tá batendo, não é porque ele é meu primo, ele é o cara que faz gol, e ele vai bater o próximo, porque quem determina quem bate pênalti sou eu. Aí eu virei para ele e falei, cara, é o seguinte, você tem que fazer o gol, cara. Você vai fazer o gol no próximo pênalti, você vai bater. E ele sempre tem personalidade. Ele foi lá, bateu, fez. Eu não lembro se foram 2 ou 3 pênaltis que ele perdeu, mas mesmo assim eu lembro dele perder, e quando acontecia isso no jogo, ele sempre olhava para mim meio que assim, né, meio pedindo desculpa, né? Teve uma final que ele perdeu um gol na cara, cara. Tava 0-0, um jogo muito difícil. Ele saiu na cara do goleiro e perdeu, cara. Na mesma hora ele olhou para mim, né? Falei, pô, isso é do jogo, cara. Se vai surgir outro, você vai fazer. E os caras xingando, né, fora do campo. Pô, o Mike é goleiro. Nossa, cara, eu ficava muito bravo com isso, cara. E ele fez 2 gols, cara, logo na sequência, um lance mais difícil ele fez. Depois ele, fez outro gol e eu mandei a torcida toda calar a boca que tava ali na beirada do campo. Falei, o moleque é bom, porra, cala a boca, o moleque é bom no goleiro, cacete, rapaz. Ele meteu o gol, a gente vai ser campeão, vocês estão aqui enchendo o saco. Tava morto o time aqui, eu peguei o time, a gente é campeão, vocês vêm enchendo o saco, porra. É isso aí. E foi campeão? Fomos campeões. Foi o primeiro trabalho, foi um 3-0 na final, num time que tinha ganhado deles, eu não estava lá, por 4-0 quando eles pegaram. Era um time do bairro Santo Antônio, um time muito forte, cara. Tanto é que eu armei uma retranca no primeiro tempo, assim, e aí no segundo tempo eu tirei, meti o time no ataque. Eu fiz uma coisa totalmente diferente. Eu botei o time defendendo no primeiro tempo, eles tiveram uma chance, a gente teve uma, a nossa bola pegou na trave e eles não passavam do nosso sistema de marcação.
E aí, no segundo tempo, eu falei, eles estão achando que eu vou continuar recuado e eu vou agredir eles. E aí o jogo ficou muito melhor para a gente. E como a gente treinava, né? Chegou uma parte do jogo, o time deles morreu. Então, quando faltava assim, uns 15 minutos, acabou o jogo, porque aí ficou 0-0, 0-0, 0-0, e a gente ganhou de 3-0. Fizemos 3 gols no final, porque o time deles cansou. E é uma história boa, não tem nada a ver com o tema do vídeo, mas é Não, sempre mas, bom pô, contar histórias e é isso. temos que ter um quadro contando só histórias aqui do Pô, futebol, seria né? legal, cara, histórias dos times. Nossa, É, eu tenho muita história com os meus meninos assim, jogadores, muitas mesmo. Eu fico o dia inteiro aqui contando. vamos fazer, com certeza. Boa, Gente, muito obrigado. Deixa o like, comente sua opinião. Valeu, até a próxima. grande beijo e divulgue o vídeo. Valeu!